Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, e hoje estou muito feliz, né? Vocês viram que eu mudei o ambiente, tem lá uma gatinha para decorar também, né? Esse meu vídeo. E estou aqui fazendo a vontade de Deus, estou muito feliz. Se vocês perceberem, os últimos vídeos estava escuro. O que aconteceu? Minha hang light tinha queimado. Eu me posiciono, sabe? Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Deus estava me cobrando, né? Pra eu não... Porque muitas vezes eu pensei em desistir, pensei em parar. A gente diga, será que é isso mesmo? Será que Deus quer que eu continue fazendo esses vídeos? Parece que não tá tendo nenhuma mudança, não tô vendo nada acontecer. E Deus quando manda, Deus quando nos dá uma ordem, nós temos só que obedecer, tá bom? Então eu tô aqui fazendo a vontade de Deus. Então quando a gente se posiciona a fazer a vontade de Deus, acontece várias situações para você parar, para você desistir. E cada vez que eu vou fazer uma coisa, cada vez que eu me preparo, né, para gravar, teve dia que eu me preparei para gravar, sentei para gravar, não tinha espaço no celular. Isso tira a minha paz, aí você já perde a unção, e aí eu falo, ai Deus, eu vou desistir, não, eu vou continuar, e continua, no outro dia vai gravar, a hang light queima, e aí não tinha dinheiro para comprar outra, aí eu falei, sabe de uma coisa, Satanás, em nome de Jesus, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer a vontade do Pai. Quando eu vejo aqui 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, gente, que é atingir esse canal, um canal pequeno, sim, é um canal pequeno, mas uma vida para Deus tem tanto valor, né? Não tem noção. Nós vimos aquela parábola que está na Bíblia, onde aquele pastor deixa 99 ovelhas e vai atrás da única ovelha que tinha sumido, deixando para nós entender como para Deus é importante cada alma, cada vida. E às vezes nós ficamos apegados à quantidade, não é verdade? É claro, a gente quer ver o canal crescendo, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo libertas, transformadas pelo poder de Deus através da minha vida, que sou apenas um canal, não é verdade? Então muitas vezes quando Deus fala comigo, eu quero te usar, eu tô te dando mensagem, palavras que você precisa entregar, eu não sei falar, eu falo errado, eu tenho vergonha, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, e eu tive que transpor todas essas barreiras, porque Deus tem sido comigo, e é o mínimo que eu posso fazer para agradá-lo, é fazer a sua vontade. Então eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou gravar sem hang light. Aí enfiei ali no quarto, naquele canto, o lugar que ficava um pouquinho melhor, fica um pouquinho escuro, mas fui fazendo a vontade de Deus. E hoje Deus me deu a oportunidade, quando foi ontem, na verdade, eu vi uma hang light, estava procurando uma hang light boa, e aí comprei uma das melhores. Gente, eu tô encantada. E olha só, gente, até com controle remoto. Ah, gente, eu tô muito chique. Tô muito feliz, é uma coisa simples, mas é que vai me ajudar muito a fazer aí os vídeos para a obra do Senhor, tá? E eu vou continuar falando sobre algo que Deus colocou no meu coração desde ontem, né? A mensagem que eu deixei aí no canal, o último vídeo, sobre perdão. Gente, nós precisamos entender que servir a Deus é muito além do que só ir na igreja, tá? Às vezes você pode ouvir eu falando sobre isso e pensar que eu sou contra. Não, eu não sou desigrejada, não sou contra você ir na casa de Deus. Hoje em dia ainda existe, tá? Templos onde é pregada a palavra do Senhor e você precisa buscar esse lugar. Há coisas aí terríveis que estamos vendo, falsos profetas, pessoas que estão aí somente para pegar o dinheiro do povo, né, das ovelhas. Nós estamos vendo aí escândalos que vêm de homens, líderes, mulheres. Gente, tudo cumprimento da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos isso e vemos isso, ficamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tá aqui, ó. Isso está escrito que aconteceria e está acontecendo, então é normal. Mas ainda há os remanescentes, ainda existe um povo de Deus aqui na terra que clama, né? Que busca, que serve ao grande Deus. Então você precisa procurar esse lugar. Geralmente são igrejas simplesinhas, tá? Não desfazendo as igrejas grandes, porque nós vemos aí grandes templos que estão crescendo, né? E tem homens e mulheres de Deus lá. Mas nos nossos bairros, né? A gente que mora em lugares mais simples, vai naquela igrejinha simples e presta atenção no andamento do culto. Se prega o que está na palavra, se não está pregando heresia, se não está pregando aquilo que eles acham, que deixa de achar, sabe? Se não está pregando o achismo deles, tem que estar na palavra. Você precisa sentir paz naquele lugar. Aquele lugar tem que trazer algo que acrescenta na sua vida espiritual, tá bom? Não fique em lugar onde você é oprimido, onde pessoas te humilham, te desprezam. Eu já passei por isso, é terrível. E aí eu ia na igreja e voltava triste, eu ia na igreja e voltava pior. Você precisa ir na igreja e lá tem um alimento sólido que vai fazer com que você cresça. Cada dia mais você vai crescendo na presença do Senhor. De repente você começa até fazer ali, trabalhar, né, junto com aquele povo de Deus. De repente você
tem um chamado do Senhor e você começa a colocar em prática aquilo que Deus colocou na sua vida e você vai ver grandes progressos na vida espiritual, tá bom? Mas voltando ao que eu quero dizer, não é somente ir à igreja, porque às vezes acontece a gente ficar fazendo um ritual, como um tempo atrás aí, anos atrás eu fiquei religiosa, né? Já contei para vocês que eu nasci, meus pais já eram cristãos, eu cresci dentro da igreja, vi várias coisas acontecendo, nós vivíamos ali sofrendo por várias situações porque não conhecíamos a palavra do Senhor. Isso também está na palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então fiquei ali muitos anos sendo religiosa, vendo Satanás destruir totalmente a minha vida, a vida financeira, a vida espiritual, vida sentimental. Então, gente, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque eu não vivia a palavra. Então você precisa ir numa igreja que fala a palavra, que ensina o caminho do Senhor, e você também precisa ler a palavra para conhecer quem é o seu Deus. Porque precisamos agradar o nosso Deus, precisamos andar no centro da sua vontade, não é verdade? Então, para isso, eu preciso conhecer o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, o que eu posso fazer, o que eu deixo de fazer, entendeu? Para não ficar esses crentes que ficam, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Fazer isso é pecado? Por quê? Se você é um novo convertido, tá tudo bem. Você tem essas dúvidas, você precisa perguntar, precisa buscar conhecimento, né? Então tem pessoas que vai estar ali para isso, te liderando, te ensinando o caminho, tá? Mas há pessoas que já estão há mais de 10 anos na igreja, nasceu no berço cristão, e aí fica perguntando, isso é pecado? Isso pode fazer? Gente, você precisa ter uma métrica, uma bússola que se chama Espírito Santo. Cada pessoa que serve a Deus, que busca o Senhor, que entregou a sua vida nas mãos do Senhor, tem o Espírito Santo contigo e ele vai estar te guiando. Porque a palavra diz o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quem vai me dar essa direção? O Espírito Santo. Até mesmo na maneira de se vestir, né? A maneira de você se colocar aí na sociedade, a maneira que você fala. Às vezes nós tomamos algumas atitudes que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, o seu coração fica apertado, você fala, meu Deus, acho que isso não é bom. O Espírito Santo fala, olha, não me agrado disso. Eu não quero que você faça mais dessa forma. Eu não quero que você se vista desse jeito. Eu não quero que você ande com certas pessoas. Ele vai te dando direcionamento. Então você precisa ter o quê? Intimidade com Deus. Para que você possa ter um ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, tá? E hoje eu quero continuar falando sobre perdão. É algo que Deus tem tocado no meu coração. Quero te contar um fato. Alguns anos atrás, muito tempo aí, acredito que uns 10 anos atrás, eu estava na igreja e eu sempre fui uma pessoa assim que muito desprezada, muito humilhada. Acontecia várias situações que era para me perder mesmo a minha paciência. Eu sou uma pessoa sanguínea que fala, né? Então eu tenho aquela ação, quando eu vejo que acontece alguma coisa que me desagrada, eu reajo. E teve um período que eu apanhei tanto, sofri tanto que eu não conseguia falar mais nada, sabe? Mas esse período que eu tô falando, quando eu vi alguma coisa errada, eu falava, eu não gostava, eu me posicionava. E o que aconteceu? Havia perto da minha casa, nós éramos muito simples, né? Morava numa casa muito simples e nosso quintal era aberto, né? Não tinha nem muro. No tempo do meu pai ele fez uma cerca, depois cerca de madeira, com o tempo acabou e ficou aberto aquele quintal. Então era uma casinha muito simples, para vocês terem uma noção. Éramos servos de Deus, servíamos ao Pai, mas vivíamos uma vida miserável, uma vida muito escassa. Então eu cresci já nessa miséria. Aí eu peguei, casei, construí 2 cômodos, aquele famoso puxadinho, né, no quintal, e ali era aberto. E eu tinha o meu pai ainda, isso foi antes do meu casamento, né? Então, gente, tem mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos, é que eu sou muito ruim de idade. Mais de 20 anos porque eu ainda era solteira, estava prestes a me casar. Estava construindo um puxadinho para se casar. E aconteceu que meu pai estava muito doente. Naquela época havia o local ali onde nós morávamos, há muitos anos, eu nasci naquele lugar. Eu tenho 51 anos, eu fiquei em torno de 40 e poucos anos morando naquele local. E aí um dia aconteceu, né? A gente via ali algumas situações acontecendo ali, das pessoas que moravam ao nosso redor, sempre humilhações, sempre um falatório, e meu pai era daquele homem que ficava quieto, ele falava assim, ó, não, deixa pra lá, vamos orar. Então, como tinha o meu pai, a gente acatava aquilo que meu pai falava. Eu sou da época que nós obedecia o pai, que a gente honrava o pai, então nós ficava todo mundo quieto. Acontecia várias situações, perseguições, defamações, provocações naquele local onde a gente morava, a gente sempre ficava quietinho. Um dia aconteceu que meu pai faleceu e um dia eu chego do trabalho. Quando eu cheguei do meu trabalho, tinha uma carreira de bloco assim na calçada da minha casa e eu cheguei, olhei aquilo, né? Não sabia que ninguém tinha comprado, fazia pouco tempo que meu pai tinha falecido, acho que menos de 6 meses
E aí eu cheguei na minha irmã e falei pra ela o que aconteceu. Daí ela falou assim, a vizinha que comprou... A vizinha que comprou os blocos, aí disse que vai fazer o muro, né? Porque aqui fica deixando feia a frente da casa dela. Gente, pensa nessa situação. Eu perdi o chão. Eu perdi o chão, eu fiquei revoltada com aquela situação. Aí eu falei, não, senhora, claro que não. Oxe, meu pai morreu, mas eu tô aqui. Nós estamos aqui ainda. Estão pensando que é o quê? Aí fui lá na rua, gente, fiz barraco, comecei a gritar. Não, para chamar a mulher. Quero saber quem foi que comprou esses blocos. Aí fui saber que a vizinhança tinha feito ali como que chama, gente? Ajuntou todo mundo. Daí era líder, né? Vamos comprar uns blocos, vamos pegar e vamos fechar aqui, porque fica muito feio. A nossa casa era muito feinha mesmo, muito simples, né? E ela disse que aquilo ali fazia com que a casa dela perdesse valor. Então, né, ficava feio na frente da casa dela, aquela casinha simples da gente, né? Se eles pudessem, eles teriam fechado o muro com a gente lá dentro. Aí eu falei, não, senhora, não vão fechar aqui, porque vão fechar se a gente quiser fechar. Se nós pensamos aqui, vamos comprar um bloco, a gente não tinha condições na época, a gente era muito simples, né? Muito pobres. Então, foi uma maneira que eles acharam, não foi uma coisa conversada, né? Olha, a gente quer ajudar vocês, estavam pensando aqui, vamos juntar todo mundo para comprar os blocos aí, para fazer um muro, a gente até ia gostar, né? Falou, poxa, que legal, se preocupando com ele. Não, foi uma coisa assim, de uma forma muito terrível, sabe? Nos desprezando, nos humilhando, como se nós não fôssemos nada, né? E ali eu lembro que tinha um dos vizinhos que falou assim, quando eu saí, né? Eu falei, gente, o que é isso? Que eu não sabia quem tinha tido quem tinha feito aquele movimento. E aí o vizinho falou pra mim, olha, Rosa, deixa eu falar uma coisa, reuniram aí todo mundo junto para fazer aí o muro da sua casa, e eu não concordei com isso, porque eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Eu falei, não, mas é um absurdo mesmo, como já se viu uma coisa dessa? Estão pensando o quê? Porque meu pai morrer, vocês vão fazer o que quer aqui na minha casa? Não vão, tá? Eu quero ver quem vai levantar esse muro aqui, eu quero ver. E eu era desse jeito mesmo, gente, eu ia pra cima. E aí o que aconteceu? Que ninguém mexeu lá, ninguém teve coragem, né? Viram que meu pai morreu, mas tinha eu lá no local. Eu sou a mais velha, tá? Dos meus irmãos. Então sempre fui aquela que toma partido, que cuida, né? Eu era a mãe e o pai deles, porque muitas vezes quando meu pai e minha mãe saíam, eu que cuidava dos meus irmãos. Então eu já cresci com isso, né? Eu já tenho em mim essa veia da liderança, que foi Deus que me deu. E teve um período que eu falei, Deus, tira isso de mim, porque eu sou essa pessoa que vai pra frente, que se posiciona, que fala, né? E aí Deus falou, não, eu que coloquei isso em você. Você apenas precisa buscar aí o equilíbrio, né? Então, naquele momento foi isso que aconteceu. Aí foi aquele bafafá na rua, as pessoas que estão erradas sempre se colocam como certa. Aí, em vez de falar, nossa, como que pode a vizinha chegar e fazer o muro na casa do outro, né? Sem permissão. Não, mudou. Você viu o que a Rose fez? Que absurdo, né? Nossa, ela brigou, ela falou, porque somos cristãos. Por que eu tô te falando isso? Porque nós que somos cristãos, nós temos que dar exemplo, né? Os inimigos da nossa alma estão ali de prontidão esperando o nosso erro. E naquele momento eu não deveria agir daquela forma por servir a Deus. Mas naquela época eu não tinha essa consciência, né? 20 anos atrás. Desde aquela época para cá, Deus veio movimentando, transformando, mudando, moldando. E até o dia de Jesus voltar, eu estarei aí nesse processo de mudança, de transformação. É isso que é o verdadeiro cristão. Então o verdadeiro cristão não é aquele que não erra, que não peca, que é perfeito, que é maravilhoso, porque você chegar nesse estágio, você é transladado, tá? Como aconteceu com Enoque. Então, geralmente, nós estamos nessa terra, errando, acertando, crescendo, evoluindo, a cada momento, a cada dia. O que não pode é você ficar estagnado, estacionado naquele erro, tá bom? Então, isso impede as bênçãos de Deus na sua vida. Por que eu tô te contando isso? Porque depois disso, começa um movimento de Deus na minha vida, onde eu contei para vocês que eu começo a questionar por que, Senhor, nós vivemos dessa forma, porque desde quando eu nasci é só vergonha, só humilhação, só desprezo, só miséria, é Satanás trabalhando de todas as formas. Ali, depois de alguns anos, né, eu começo a mudar essa situação, e aí vem um momento que eu me posiciono com Deus e falo, Deus, eu quero mudança, eu não aceito mais isso. E o primeiro passo que eu tive que fazer é organizar minha vida espiritual, a minha casa. E eu tive que sair pedindo perdão, tá? E quando eu me coloco nessa posição, o Senhor coloca no meu coração, você precisa ir pedir perdão para fulana de tal, a vizinha, do lado da frente da minha casa, né?
E aí eu falei, não, calma aí, Senhor, vamos conversar, porque assim, quem errou foi ela, né? O senhor lembra que ela fez isso? Aí eu expliquei pro Senhor. Ela fez isso, um absurdo, Senhor. Eu estava na minha casa, eu nunca mexia com ninguém, sempre isso era mais revoltante. Gente, a minha vida era levantar de manhã e trabalhar, vir para minha casa. Eu sempre fui uma pessoa muito restrita, não era de ficar na casa dos outros, um cara meio de fofoca, nunca gostei. Mas essa situação vinha ao meu encontro, porque Satanás trabalha mediante aquilo que você é. Por isso que eu digo, gente, Satanás, ele é astuto. Ele vai ver qual que é o seu erro, qual que é a sua fraqueza. A minha fraqueza era essa. Se alguém falasse mal de mim, se alguém levantasse uma calúnia, eu ia lá me posicionar, né? E nós temos que fazer isso? Sim, algumas vezes sim, mas precisamos ter sabedoria. Meu pai era da linha de deixa pra lá, coloca na mão de Deus. E isso é o mais certo um cristão fazer. E eu já era da linha, não, Senhor, eu vou lá falar, vou lá resolver. Então eu vivia sempre em alguma confusão. Dentro da igreja, fulano, irmão de fulano disse que você fez tal coisa. Como assim? Falou que... Não, deixa ir lá, ia lá falar. Aí você fala dessa maneira que você tá vendo, fala, eu sou desse jeito. Sabe, Deus, eu quero tanto ser diferente. Eu vejo pessoas falando, porque Deus, né, é maravilhoso, Deus quer transformar a sua vida. Eu acho tão lindo, mas essa não sou eu, né? Então, essa aqui é eu. Eu falo dessa forma, eu falo mexendo os braços, eu falo alto. Quando eu tô brava, você vê eu conversando, você pensa que eu tô brigando, eu tô ali expondo o meu pensamento. Então eu tenho que, sabe, toda hora estar me moldando, cuidando da maneira que eu ajo, da maneira que eu falo, porque eu sou serva do Senhor. Eu carrego o nome de Jesus na minha vida. Então nós que fazemos isso, que temos a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que tomar muito cuidado, não só pelo nosso nome, mas pelo nome maior que está em nós, que é o nome de Jesus Cristo, o sangue precioso de Jesus que está sobre as nossas vidas. Então nós devemos sim andar em retidão na presença do Senhor. Estar a todo momento tomando cuidado com as coisas que nós falamos, onde nós andamos, o que nós comemos, o que nós vestimos, porque nós temos um nome a zelar, e esse nome é o nome de Jesus. Então, naquele momento, quando eu começo a ter essa conversão, né, começo a buscar o Senhor, o Espírito Santo começa a me moldar e começa a mostrar o que deveria ser mudado. E uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, através do Espírito Santo de Deus, era sair pedindo perdão para quem me ofendeu. E aí você fala, não, Deus, é fulano que fez. E aí eu vou deixar para você uma mensagem que está aqui, Mateus 6, versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aquilo que nós falamos quando geralmente o Espírito Santo de Deus fala, olha, você precisa pedir perdão para tal pessoa. Nós já logo supomos, não, Senhor, foi ele que falou dessa forma, foi ele que estava errado, foi ela que agiu de maneira errada. Mas, conforme a palavra do Senhor, nós devemos pedir perdão, mesmo quando nós somos ofendidos. Mesmo quando aquela pessoa está errada e você está no posicionamento certo, como cristão você deve pedir perdão. E esse perdão não é para o outro, esse perdão é para você. O perdão nos liberta, o perdão abre portas para que Deus possa trabalhar na sua vida. Então muitas vezes você não sabe por quê, que tudo que você faz não dá certo, você tem buscado o Senhor, vai na igreja todo dia, canta os louvores, faz parte de trabalhos e a sua vida está estagnada, você está preso, não consegue ver mudança. Porque há uma coisa que parece que é bobeira, mas é algo que pode impedir de Deus trabalhar na sua vida. A falta de liberar perdão. E para liberar perdão não é fácil. Então, nesse processo, quando o Espírito Santo de Deus fala isso comigo, eu tento, me posicionar dizendo, Senhor, deixa eu te explicar, foi fulano que errou, fulana que errou, ela que agiu dessa forma. E Deus me diz, não, vai até lá e peça perdão, porque você é minha filha. Você conhece a palavra. E ali eu comecei a chorar e falei, então tá. Demorei 2 dias buscando a Senhora, meu Deus, me dá graça, me dá força, preciso ir lá pedir perdão. E aí fui. Cheguei numa determinada manhã, né? Deus havia me mostrado algo com aquela mulher, um acidente, Deus me deu um sonho. E eu, ao invés de ir lá falar pra ela, eu fiquei com medo. Era um começo, gente, da minha vida, 20 anos atrás, tá? Eu era uma menina na presença do Senhor. Estava aprendendo ainda a ouvir a voz, a entender o processo, né, de como Deus trabalha. E eu não tive coragem. E o que aconteceu foi que naquela semana, essa mulher, né, ela sofreu um acidente na casa dela, numa escada que ela tinha, se machucou e ficou internada, depois ficou na casa dela. E ali já estava naquele processo, Deus falando comigo, vai lá falar com ela, vai lá falar com ela. Acredito eu que Deus talvez pudesse até ter livrado ela disso, pois eu havia sonhado
com essa situação. Mas eu não fui. Então, depois de 2 dias que ela já estava em casa, eu fui lá um dia e bati na porta dela e ela me recebeu, mandou eu entrar. Eu entrei toda constrangida, toda envergonhada, porque na hora de fazer o barraco, de brigar, é tão fácil, né, gente? Mas na hora de pedir perdão. Por isso, hoje eu adotei uma maneira comigo. Eu prefiro deixar a pessoa falar, eu prefiro ficar quieta, eu prefiro fingir que não estou entendendo do que arrumar confusão para depois ter que pedir perdão, porque é mais difícil pedir perdão do que fazer as brigas, né? Na hora da briga, Satanás te dá força. Você fala, você faz o que acha que deve fazer e depois, observe para você ver, quando tem uma briga, você fala o que pensa, termina aquela situação, você fala, isso aí, tá pensando o quê? Oxe, não, falei porque estava errado, e depois começa a vir no seu coração um aperto, uma tristeza. Espírito Santo falando, que coisa feia, hein, minha filha? Tu és minha serva, tu leva meu nome. É isso que Jesus fazia e veio o arrependimento. Então, gente, para evitar esse tipo de coisa, hoje eu peço a Deus graça para que eu não caia nessa situação, sabe? E quando eu caio nessa situação, me vem isso. Um aperto no coração e é necessário sim voltar. É necessário deixar o orgulho de lado e ir até a pessoa e pedir perdão. Então, voltando a essa situação, ela pede para eu entrar. Oi, tudo bem? Tudo bem. Falou, olha, eu vim aqui na sua casa hoje, né, para te pedir perdão daquela situação que aconteceu, né? Aí eu ainda tive que ouvir. Ela falou assim, demorou para você reconhecer que estava errado. Nunca me esqueci disso. Demorou para você reconhecer que estava errado. E eu falei, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fica quietinho, continua, né? Sim, demorou para mim entender que eu estava errada. E eu vim te pedir perdão. Daí aquilo aquebrantou o coração dela. Foi tão lindo, gente. Os olhinhos dela já encheu de água. Eu comecei a conversar com ela. Comecei a falar para ela de Deus. Comecei a falar que Deus havia me mostrado um sonho dela estar passando por aquele processo. Nossa, é mesmo? Eu falei, sim, mas Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. E a partir dali, ela passou a me tratar tão bem. Eu me emociono, porque aí a partir dali, ela sempre que me via, ela falava, oi, tudo bem? Pra me agradar, ela era tão bonitinha, ela falava pra mim, oi, tudo bem? Como você tá bonita? Oi, tudo bem? E tentava falar coisas pra me agradar, e assim nós começamos a continuar um dia ou outro conversando, né? E era uma mulher muito boa, uma mulher agradável, mas você vê, o inimigo, ele usa pessoas para te tirar paz. Então fica atento a isso. Essa é uma maneira que Satanás trabalha para trazer desavença, para amarrar os seus caminhos, porque ele sabe que quando você tem essas coisinhas que parece que é besteira, uma briguinha aqui, uma raiva ali, uma mágoa aqui, isso impede de Deus trabalhar na sua vida. Satanás, ele é astuto. Às vezes você pensa que ele vai trabalhar com algo tão grande e vem uma coisa simples. Alguém que fala algo que você não gosta, alguém que faz algo contra você e você se posiciona de uma maneira errada e ali causa uma briga maior e aí tem ali, né, uma raiva, uma mágoa, uma falta de perdão, algo que Satanás encontra, um obstáculo para poder parar a sua vida. Então tome cuidado com isso. Esse testemunho é para que você entenda. Deus quer mudar a sua história, mas necessário é que você coloque a sua vida no altar. Começa a ver o que está errado, começa a procurar, foi isso que eu fiz. Quando eu falei, não, eu vou começar a entregar minha vida no Senhor, eu quero ver mudança, eu estou cansada de ser religiosa, eu estou cansada de estar anos na igreja e ver Satanás destruindo a minha vida em todos os sentidos, em todo sentido. Vida financeira, vida espiritual, vida sentimental. Um lugar que Satanás nunca teve muita força foi na minha saúde. Eu passei um processo também difícil na saúde, mas Deus me deu vitória. Então eu sempre tive muita saúde, mas nas outras áreas só Deus pode ter misericórdia. Então essa é a mensagem para você, que você olhe a sua vida, vê o contexto da sua história. Talvez você fale, meu Deus, eu tantos anos na tua presença, eu oro, eu falo e não acontece nada. Eu busco. Eu vou todo dia na igreja. O que está acontecendo? Às vezes são coisas que você está deixando de lado pensando que é besteira, por falta de perdão. Liberar perdão. Coloque na sua mente, quando você libera perdão, o perdão não é para o outro, é para você. A partir daquele momento eu me vi livre daquilo, porque fica aquele peso, aquela situação, né, para ser resolvida. Fiquei feliz com a atitude que eu tive de ir lá pedir perdão, ela liberou também o perdão e aquilo ficou de boa. E minha vida a partir dali começou a andar. E ali, claro, eu tive, até hoje, né? A gente vai mudando, vai sendo transformada, Deus vai moldando aqui, a gente vai se posicionando lá, e assim nós faremos até a volta de Jesus, tá bom?
que essa mensagem entre no seu coração e produza bons frutos, que o Espírito Santo de Deus mude a tua história. Ele quer transformar a sua vida para que você seja um testemunho vivo do poder de Deus. E não se esqueça, você leva um nome de Jesus, o sangue de Jesus na sua vida. Nós somos responsáveis sim, para que o nome dele nunca seja desonrado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.